Oba, tudo bem? Hoje é dia 10 de janeiro de 2021. Estou fazendo um vídeo, esse vídeo pela segunda vez, porque o primeiro parou no meio, tá? Acabou a memória, então eu resolvi gravar tudo de novo, que eu acho também que eu estava assim, me enveredando muito aí por reminiscências que não, enfim, que não faziam parte do tema. Eu queria manter mais, assim, temas mais focados nos vídeos para ficar... Eu acho que eu tenho feito isso antes, mas assim, tentar fechar um pouquinho mais, né? E o que eu queria falar hoje é sobre essa questão da invasão do Capitólio, né, que aconteceu dia 6 de janeiro, quarta-feira passada agora, 6 de janeiro de 2021, um momento histórico, isso vai para os livros de história do futuro, né, onde pela primeira vez na democracia americana existiu uma tentativa de tomada de poder, né, de decidir algo que foi decidido democraticamente, decidir à força, ou seja, um ato de violência, de terrorismo, né? E todos os envolvidos deveriam ser tratados como terroristas. Mas eu acho que isso assim lança também luz sobre, sabe, entremeios que estão acontecendo de uma maneira mais profunda do que as notícias chegam para a gente, né? Eu desconfio sempre mais assim da quantidade de conexão entre as partes opostas que a gente vê, entre democratas e republicanos, entre progressistas e liberais, entre direita e esquerda, especialmente no nível lá no alto, né, lá em cima. Eu vi recentemente, quando eu estive em Curitiba, que coincidiu com a saída do Lula da cadeia, que ele ficou quase 2 anos, né, 500 e tantos dias na prisão, montaram um acampamento lá tal, e coincidiu, está no momento final, que em teoria ninguém sabia que ele ia sair, e nós fomos lá e vimos a situação. E eu observei aquilo tudo de uma maneira um pouco mais impessoal, e me dá a impressão que aquilo estava assim, muito mais cantado, estava muito mais... se sabia muito mais do que ia acontecer, do que... parecia muito mais uma encenação. Apesar de eu ter assim, a minha tendência muito mais desse lado progressista, pelo simples fato de que eles queriam transformar isso que nós vivemos aqui, uma colônia, num país sério, numa potência, né? E sendo o Brasil tão forte assim em termos de recursos naturais, ele é uma ameaça para muitas outras potências, para muitos outros interesses comerciais, neoliberais, corporativos, neste contexto, né, que logo existiriam multinacionais brasileiras, além da Petrobras e tudo. E a gente viu o processo todo como foi, de quebrar, de dissociar, de desfazer tudo aquilo, mas me dá a impressão que por trás disso, quando eu vi lá os grandes nomes do PT, todos lá reunidos e tudo, eu não sei, eu tive uma impressão muito, assim, esquisita. Ainda mais vendo eles, assim, ao vivo, me deu a impressão que tem coisas assim que a gente obviamente não fica sabendo e que são decididas por trás com todos, sabe, irmanados, né? Como é o caso lá da mulher do Obama, né? Como que é o nome dela? Esqueci agora. Daqui a pouco vem. Ela é amiga do George Bush, né? Assim, que é o presidente do outro lado que antecedeu o marido dela. Isso é impensável, isso não faz sentido. O Haddad, né, foi candidato à presidência do PT, amigo do Dória, que é o oposto. São amigos, trocam presentes, eles mesmos, não é uma coisa de ouvir falar, eu vi o próprio Haddad falando isso, né, que, mostrando uma gravata que ele estava, assim, essa gravata quem me deu foi o João Dória e tal, não sei o quê, elogiando o bom gosto dele, todas essas coisas. Então, isso fez com que eu me afastasse bastante também de toda essa é como ficar torcendo para um telequete, sabe, uma luta livre, que a luta já está combinada, não tem nada para você torcer, tudo combinado, você só faz papel de bobo, né? E me dá a impressão que tem assim uma política atual assim no sentido assim de secar de fato a confiança nos estados, nos governos, e migrar o poder da mão do Estado para as corporações. As corporações passam
a gerir o mundo, que isso basicamente é a ideia do neoliberalismo, né? Eu vi a Ayn Rand, né, que é aquela filósofa, tem um sotaque, eu não sei se ela é alemã, ela na década de 50, 60 fez bastante sucesso, né? Escreveu Fountainhead, né? E tem alguns vídeos dela gravando, ela parecia uma pessoa muito tensa, muito difícil e tal. E ela falou uma frase que eu achei interessante, que ela falou que ela defende radicalmente a separação do Estado e da economia, da mesma maneira que defende a separação do Estado e da religião, como foi defendido, né, séculos atrás, a separação entre Estado e a religião. Então, a separação entre o Estado e a economia, que para mim é um sofisma isso, sabe? Isso daí é um truque filosófico, lógico, que na verdade leva a um entendimento completamente errado do que deve ser feito. Não faz sentido você separar a economia do Estado, sendo que é o Estado que vai estabelecer regras para que as pessoas possam ter uma boa convivência. Se você deixa na mão de um interesse de corporações que são enormes, que são gigantes internacionais, e dá o poder para que elas façam tudo, elas vão destruir tudo, inclusive elas próprias. Porque a necessidade da empresa é maximizar o lucro dela, não interessa o que aconteça. Por mais boa intenção que uma empresa tenha, ela está em competição com outras. E se ela não fizer, a outra faz. Então não tem como. Se você dá liberdade total e você não tem um mecanismo regulador que fala, olha, não, aqui você não pode ir até certo ponto, como tem os ligamentos das nossas articulações que seguram o movimento, não deixam você pegar e jogar o teu braço totalmente no lado oposto, ele breca, ele não deixa ir adiante para não quebrar, para não desarticular, para não tirar fora, né, um osso de dentro do outro e destruir tudo. Então existem limites que são necessários serem impostos e a função do Estado seria essa, como um juiz, né? Que ele pode, sempre foi isso, sempre privilegiou o interesse do maior, mas não no sentido de acabar não existe possibilidade de que seja regulamentado. Isso na antiguidade eu ouvi dizer que a democracia de fato, como a gente pura, né, a gente pensa, existiu por 200 anos apenas na Grécia e não deu certo, não funcionou, porque é tão caótico como um linchamento, né? Um linchamento democrático. A maioria decide quem vai matar a pedrada, paulada, fogo. É democrático, né? A democracia ela é terrível, e mesmo essa falácia de dizer que vai aumentando a educação da população, então as decisões como um todo são melhores. Não, porque não é uma questão de educação, é uma questão de o que a gente chama de sabedoria, que é uma palavra meio ruim, mas é uma questão de lucidez, de você entender que os teus atos estão relacionados ao comportamento de outros, e se você não tem essa visão de que existem derivações daquele ato, daquela situação, e é muito fácil não ter, ainda mais numa sociedade complexa de milhões de indivíduos, que a gente entender, por exemplo, que um lixo que a gente faz, que não reciclar, que não tomar medidas para o ambiente e tudo mais, isso tem impactos depois, porque não vai ser só você que vai fazer, mas são milhões fazendo igual, e os impactos são gigantescos e voltam para nós mesmos depois, em situações que nós não queremos, né? E é muito fácil, como disse, a gente perder isso, porque a gente não consegue perceber esse quadro maior, né? Sendo apenas indivíduos. Então, a função do Estado seria regulamentar tudo isso, né? E eu entendo também que existiram situações como no comunismo soviético, que foi aparentemente uma loucura, que pessoas foram colocadas naqueles gulags, né, que eram aquelas prisões lá, né, que era para trabalhar, estava na Sibéria, e por qualquer razão, arbitrariamente morreram milhares de pessoas, milhões de pessoas foram mortas assim a esmo, né?
O Stalin tinha poder de vida e de morte literalmente para qualquer um que ele quisesse. Ele ficou no poder por muito, muito tempo. Então eu entendo também que um Estado monolítico traz outros problemas também, né? Como foi também o nazismo. É a mesma coisa, só que do lado oposto, né? E a, a, a fome da empresa é insaciável, né, pelo lucro. Tanto é que na época do nazismo, todas as empresas americanas, e tem documentários a respeito disso, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, até Coca-Cola, né, vendia produtos para os nazistas. Apesar de existir a guerra, né, e os Estados Unidos eram a oposição, né, do nazismo, atacando, e lá e combatendo, as empresas americanas estavam lucrando, vendendo mantimentos, refrigerantes, né? A Fanta, por exemplo, foi um refrigerante que a Coca-Cola criou para poder vender na Alemanha, sem chamar atenção da Coca-Cola, da Fanta, então, que eles falam até que é um refrigerante nazista, né? Porque foi inventado para isso, né? Para vender lá para os nazistas. Então, enfim, todas essas coisas assim demonstram, né, que no nosso grau atual de lucidez, né, talvez o que esteja acontecendo da pandemia e tudo mais seja a melhor coisa possível, porque assim é brilhante, sabe? Colocar as pessoas de castigo, como quando eu era criança, meu pai me colocava de castigo muito. E uma das frases que ele usava quando colocava de castigo, que ele não estava muito bravo, ele falava assim: vai lá ficar de castigo, pensar no que você fez, né? Vai pensar no que você fez. E é claro que a gente não pensava porque eu não me achava errado, né? Eu achava que tinha sido um capricho. Até hoje, acho que muitas vezes foi capricho. Assim, poucas vezes que eu me lembro, do meu pai nenhuma, mas assim, de outras, minha mãe ou meu avô me colocaram de castigo, eu merecia mesmo. Eu acho importante assim, ter essa visão. Então, a grande parte das questões com meu pai não eram de fato justas. Mas, enfim, pensar no que foi feito. Nós fomos todos colocados de castigo, né, a humanidade, para pensar no que a gente está fazendo. E o isolamento é um processo brilhante para que a gente possa pensar isso, né? O isolamento social da Covid. Claro que não vai ser uma mudança de paradigma que as pessoas, sabe, do tipo apóstolo Paulo, eu era cego e agora posso ver, não vai ser uma coisa assim, mas vai dar uns passos adiante, uns passos na direção, né, daquilo que é melhor. Então, com relação a isso tudo, assim, que da mesma maneira que eu vi, né, essa questão aí que eu falei no outro vídeo, eu falei como se eu já tivesse falado, bom, vou falar de novo. Ontem teve uma live do Michael Moore, que é um cineasta de esquerda, vamos dizer assim, sempre denunciando as questões do neoliberalismo, das grandes corporações e tal. Ele é muito inteligente, muito divertido. Ele falou na live que durante a invasão lá do Capitólio tinha 1/5 do número de guardas que costumam ficar lá. São 2.500 e tinham 500. E muitos deles deixaram acontecer. Por isso que aconteceu, de as pessoas conseguirem entrar no Capitólio. Entraram, elas sabiam, elas tinham mapas, diz que aquilo lá é como montado propositalmente como um labirinto, cheio de portas, é confuso para que as pessoas não saibam, e elas foram exatamente onde estavam lá, a informação importante necessária. Tanto é que aquela moça que tomou um tiro no pescoço e morreu, né, que era uma que estava invadindo, ela estava indo na direção correta, ela sabia onde tinha que ir, e os seguranças deram ordem para que ela parasse, para que ela não entrasse, senão eles iriam avisar, ela pulou, entrou, quebrou a porta, entrou do mesmo jeito e eles tiveram que atirar. Foi um tiro apenas e pegou no pescoço e ela morreu. Outros que morreram, uns 4 ou 5, teve um policial desse que morreu, o resto deles, do lado dos invasores, que morreu e por questões deles mesmos, não foram abatidos, não foram executados. Eles caíram, foram pisoteados por eles mesmos, bagunça, né? São idiotas, né, na maioria, mas idiotas manipulados por esse poder maior. Isso vai ficar para a história, as frases, né, do Trump fazendo um discurso naquele dia, incitando essas 40 ou 50 mil pessoas a irem até o Capitólio e invadir o Capitólio. Se esse sujeito não for para a cadeia, e provavelmente não vai,
vai ser um fiasco, mais um em cima do outro, que é justamente a intenção do que eles querem. Eles querem, no final das contas, provar que o Estado é fraco, que não vale a pena deixar o poder da sociedade na mão do Estado. Quem tem que tomar conta da sociedade são as corporações. É isso que eles querem, né? Mas eu não sei o quanto disso está funcionando, porque quando acontecem coisas como essa, é como se fala, tem uma frase em futebol que eu ouvi uma vez, eu acho interessante, fala, quando o juiz aparece muito num jogo é porque o jogo não está bom, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Quando o juiz aparece muito. E o que a gente tem visto de 2016 para cá, como aparece, né? Essa questão, é como se fosse um teatro mal feito que aparece de vez em quando atrás da coxia, de vez em quando cai no cenário lá, o artista corre lá, levanta de novo e continua atuando. Me dá a impressão que está caindo o que mais derruba, na minha opinião, é a tecnologia, que é um canal que dá uma independência muito grande, que escapa, né? Tal da Wikileaks, lá colocaram lá o Assange, né, prisioneiro, agora liberaram uns meses atrás, e não sei como é que vai ficar a situação, e outros acontecem, né, como esse. Então, me dá a impressão que existe assim um elemento aí de teatro em cima dessa invasão do Capitólio, sabe? Com a intenção mesmo de queimar o Judas, né, que aí o Trump já não é mais necessário, está acabando mesmo, então vamos queima coloca todas as culpas do mundo nele para que o outro que entra lá, que é o Biden, entre de uma maneira assim, sabe, consagrada e como um santo, como uma pessoa que vai lá resolver. E, na verdade é igual, ele vai defender os mesmos interesses dos outros. Então é interessante que haja esse expurgar do Trump, né, fazendo com que ele seja penalizado e que aí o outro que entre lá e, entendeu, faça tudo a mesma coisa. Então é isso, queria só falar a respeito desse negócio, que é um momento histórico, que eu acho que vai ficar mesmo para a posteridade e vamos ver quais são os próximos capítulos. Dia 20 agora, 20 de janeiro, vai ter a inauguração, que eles chamam, né, que é a posse dele mesmo como presidente, e rompendo as tradições dos últimos 150 anos, o presidente em questão, o Trump, não vai participar. Ele se recusou a participar desse ato, né? Quem vai fazer toda a cerimônia lá vai ser o vice-presidente, que é um neoliberal, que obviamente já começou pouco a pouco a mudar de lado, já não está seguindo o que o Trump queria que ele fizesse e tal, e daqui a pouco os neoliberais estão todos lá abraçados novamente, bem, e continuando a sua função, né, apaziguadora das massas, né, são os pastores. É sensacional como a sinceridade do negócio. É pastores, estão cuidando de gado, né, de ovelha, de bichos, que o fiel é colocado como um bicho, né, você tem que levar, você leva ele de um lado ao outro, e ele fica feliz desse jeito, né? Então vamos ver aqui daqui a quanto tempo? Daqui a 10 dias, né? Como é que vai ser o capítulo dessa novela. E se for interessante eu gravo mais um vídeo. Até mais, tudo de bom para vocês.